dia a todos, estamos aqui na segunda sessão, né, dessa retomada de Humanidades em Saúde, Humanidades Médicas. Nosso objetivo primordial era não, e é, né, continuar tematizando questões da cultura geral, questões do campo das humanidades, que possam interessar a formação de um profissional de saúde, né, que possa contribuir para a sua sensibilidade. Eu acabo de concluir aqui, de assistir uma fala do professor Guilherme Irfe, que é um professor doutor da nossa Faculdade de Economia, fez uma apresentação brilhante sobre a primeira infância e o capital social, chamando a atenção de que se não cuidarmos da primeira infância conforme os marcos legais, a cidadania e a própria concepção de humanidade nos impele, provavelmente teremos daqui a 10, 15, 20 anos, não conseguiremos sair desses patamares de violência, de subdesenvolvimento, porque a cidadania está negada a aproximadamente 2/3 da nossa população. Isso que a gente vem chamando, que a desigualdade de nascimento não pode condicionar uma desigualdade de destino, né? Não é o fato de ter nascido numa comunidade A ou B, que as suas possibilidades de constituir-se como humano nas duas dimensões de indivíduo, né, e de participante da vida social são diminuídas, algumas vezes gravemente obstaculizadas. Mas o nosso assunto não é esse hoje. Eu queria agradecer já as nossas duas professoras doutoras, me sinto muito feliz da presença, então, da professora doutora Carla Patrícia de Holanda Martins, professora aqui do nosso departamento de psicologia da nossa universidade, e também o prazer de conhecer pessoalmente, vale dizer virtual, mas pessoalmente, a professora Kênia Souza Rios, que é professora doutora do nosso departamento de História aqui da nossa universidade. Queria agradecer por essa disponibilidade, pela contribuição que vai trazer aqui ao nosso debate, ao nosso público. Queria agradecer também aos amigos que estão aqui todos presentes, muitos rigorosamente aí, antes das 11 horas, se fazendo presente em todas as sessões. Eu queria apenas, antes de passar a palavra às professoras, doutoras convidadas, eu queria só realçar que na próxima semana é a única exceção, nós não teremos sessão na quinta-feira, teremos sessão na terça-feira, porque o professor que nos era muito precioso, né, o professor doutor Luiz Augusto Fischer, que é titular de literatura da Federal do Rio Grande do Sul, vai fazer uma conferência sobre Machado de Assis, com foco no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vale dizer que ontem, né, todo mundo deve ter visto essa notícia, foi lançada uma nova tradução do Memórias Póstumas de Brás Cubas nos Estados Unidos, e essa edição foi rapidamente esgotada, né? Então, isso é um prazer enorme. Nós já sabíamos que tem várias pessoas dos Estados Unidos interessadas na obra de Machado de Assis, na obra de autores brasileiros, né? E Machado de Assis, como nosso maior romancista do século XIX, está presente. Então, é uma grata satisfação também na próxima terça-feira, no mesmo horário, Memórias Próximas de Brás Cubas, Morte, Nascimento, Remédio e Doença, com o professor Augusto Fischer, do Rio Grande do Sul. Mas o tema de hoje não é esse. O tema de hoje é receber essas duas professoras doutoras aqui de nossa universidade, com muito prazer. Vão trazer uma temática riquíssima para a nossa cultura brasileira, para a nossa cultura nordestina, em particular a cultura cearense. O título, portanto, do tema de hoje é Rodolfo Teófilo, A Fome e o Amor nos Tempos da Varíola. Não é desnecessário dizer da correlação que nós temos hoje com nossos tempos, né, de Covid-19, né? Eu venho fazendo, junto com alguns amigos, um curso de Humanidades Médicas, onde o professor, que é do campo da literatura, vem trazendo a história de todas as pandemias que ocorreram ao longo da história e como o setor saúde e o campo da literatura mais geral tem lidado com essas pandemias. E já tivemos a oportunidade de discutir a peste negra, vamos chegar à varíola, a gripe espanhola e também, claro, né, essa pandemia do Covid-19. Bom,
Vamos então, sem delongas, começar agradecendo novamente a todos os colegas que estão na nossa sala, e de especial as duas professoras doutoras, Carla Patrícia e Kênia Rios. E, se não me falha a memória, a primeira a falar vai ser a professora doutora Kênia Rios. É isso? Ok, professora, precisa só acionar isso. Perfeito, muito prazer. Seja muito bem-vinda. Sinta-se virtualmente em casa. Obrigada, bom dia a todos e a todas que estão juntos aqui nesse momento. Eu queria agradecer também o convite para participar desse diálogo da Humanidades Médicas, o convite feito pela professora Carla, mas, obviamente, também pelo professor Álvaro, e eu vi a programação, está muito boa, já passo a ser uma cadeira cativa Oh. da programação, que, enfim, é muito importante. De fato, essa correlação com a literatura é fundamental. Os temas que nos afligem a todos, a literatura sempre sai na frente, ela sempre consegue sistematizar de forma muito melhor do que muitas das outras ciências. Bom, o tema de hoje, eu acho que, como o professor Álvaro já disse, é falar do Rodolfo. Eu queria saber só o tempo que eu tenho, viu? Pode ser alguma coisa entre 20 e 30 minutos, pode ser? Pode ser. Então, a gente faz entre 20 e 25, né, Carla? Que a gente acha Tá bem. para poder dar tempo para algum debate. Bom, então, o tema, trazer o livro do Teófilo para o debate, ou mesmo a figura do Rodolfo Teófilo para a leitura nesse momento, é fundamental, não precisa nem dizer muito por quê, né? Esses tempos que estamos vivendo, os tempos de morte, de luto, de pandemia, de medo, de muito medo, né, de pânico, tudo isso que não fazia parte das nossas vidas. A gente lia nos compêndios de história, né, a gripe espanhola, nossa, mas a gente não tinha ideia do que isso significava no cotidiano. É uma coisa que a gente está entendendo, né? Professor de história, a gente até comenta entre nós, né? Muitas das coisas que a gente lia, agora nós estamos entendendo na carne o que isso significa. E, obviamente, o entendimento é outro e é muito mais abrangente, é muito mais intenso, né? Então, essa coisa do medo, do que significa morrer 1.000 pessoas por dia, né? O livro do Teófilo fala, né? O dia dos 1.000 mortos, e a gente achava isso impensável, assim, da forma como acontece. Óbvio, ele está falando especificamente de Fortaleza, mas nós já estamos chegando a números muito aproximados, né? O que aumenta ainda mais o nosso desespero diante do que nós estamos vivendo. O Teófilo é importante sob vários aspectos. Esse homem que se dedicou enormemente à causa da saúde pública, ele é um destacado higienista, obviamente que eu estou aqui repetindo para pessoas que já sabem, mas é importante repetir da sua incansável luta pela saúde pública, sobretudo nas campanhas de vacinação, a campanha de vacinação pela varíola, ali no final do século XIX, né? E o Teófilo, ele tem uma coisa que é muito interessante, que não se vê tanto assim nas escritas intelectuais, mas o Teófilo, ele tem uma escrita, uma palavra-ação, né? É uma escrita militante, a sua escrita ela é autorreferente, ela tenta dar conta do seu compromisso público, o seu compromisso político com algumas causas, uma delas a questão da saúde pública, né? Ele está sempre nos seus escritos todos, né? Sejam os romances, a literatura, ou seus documentos históricos, ou seus escritos mais relatoriais. A grande questão do Teófilo é sempre denunciar os desmandos, os abusos de poder, enfim, isso aparece, inclusive, na constituição dos personagens que compõem a trama da Fome, né, do livro A Fome, que é o tema que a gente está discutindo
aqui. Então, é uma escrita combativa sempre, claro e evidente, o Teófilo, ele se enquadra ali num grupo que começa a se consolidar por volta dos anos 1870, né, que inclusive ganhou o apelido de a geração de 70, que são os intelectuais, quer dizer, está se formando em Fortaleza uma elite cultural e letrada muito importante, né? Então você tem aí a formação de várias agremiações literárias importantes, você tem a Padaria Espiritual, a Academia Francesa, e o Teófilo vai participar de todas elas, né? Além de escrever diariamente em importantes jornais da cidade. Então, são, de fato, os homens que estão escrevendo e são os homens que estão sendo lidos, ainda, obviamente, que não é um acesso grande, afinal de contas, a população ali naquele momento, você tem mais de 80% de analfabetos. Mesmo assim, é importante a escrita nesses jornais, é importante que eles sejam lidos e, inclusive, que a circulação dessas ideias seja compartilhada pelos diferentes grupos, inclusive diferentes, os grupos que estão no poder ou que fazem oposição ao poder. Então, o jornal ele tinha um papel muito importante aí no final do século XIX. Tanto é que nós tínhamos uma infinidade de jornais, quer dizer, era muito maior do que o número de jornais que nós temos hoje, né? Os grupos achavam importante terem esse canal de comunicação que era a imprensa. Então, o Teófilo ele vai escrever nos jornais abolicionistas, ele é um abolicionista, é por isso que é muito importante ali nos textos do Teófilo, nomeadamente no livro A Fome, você tem um espaço muito grande de apresentação da situação dos escravizados no Ceará. Isso não é comum na literatura do 19 sobre a fome no Ceará, né? Tanto que a gente chega a se perguntar, os alunos mesmo me perguntam, professor, onde é que estavam os escravos, né? Durante a seca de 1877, porque nos outros textos, nos outros livros, a gente não vê. Você vê, por exemplo, Luz e Homem, que é um grande livro também sobre a seca de 1877. Os escravos são mencionados muito rapidamente, né? Então, não é um tema que aparece, mesmo José de Alencar, ele não apresenta a escravidão no Ceará, ali nos seus escritos. Então, é uma ausência que o Teófilo, ele dá conta, né? É muito importante que a escravidão esteja ali. Então, eu digo isso para os alunos, eu digo, olha, vamos ler o Teófilo, porque o Teófilo pauta a escravidão durante a seca. Ele diz onde estão os escravos da província do Ceará durante a Grande Seca de 1877. E uma das questões que são muito importantes ali para esses intelectuais do final XIX é o entendimento claro do lugar da escrita, né? Obviamente que havia já ali um papel fundamental desde o Império, né? Desde o Império, e a gente, obviamente que isso continua na virada do Império para a República, mas há um investimento do imperador, né? Na composição de várias instituições de letramento, né? Então, você tem a Biblioteca Nacional, você tem o Instituto Histórico Geográfico, você tem o Museu Nacional. Então, há, de fato, um investimento para que lugares de constituição de uma escrita seja reforçada, porque a ideia era que agora a gente pudesse ter uma escrita nacional. Isso é uma questão e que o Rodolfo Teófilo, ele vai pautar também, né? A escrita nacional, ela é fundamental. Por quê? Porque você tinha até então a presença constante de cientistas, naturalistas, comissões científicas,
botânicos, enfim, você tem uma infinidade de europeus passeando pelas províncias brasileiras e fazendo anotações e constituindo relatórios sobre a nossa fauna, a nossa flora, relatos etnográficos, enfim. Mas você não tinha ainda a constituição de uma escrita nacional sobre o Brasil. Isso é uma questão que vai ser fundamental aí no final do século XIX. E no Ceará vai se constituir também um grupo de intelectuais com a missão de escrever uma escrita nacional e local, quer dizer, é uma escrita sobre o Ceará feita por cearenses. É por isso que o Teófilo ele vai reivindicar, inclusive, uma questão que é muito discutida pela autoridade dessas escritas no final do XIX, quer dizer, a questão da autoria. E a questão da autoridade passava por um debate enorme entre esses intelectuais de quem era o escritor ocular, né? O escritor testemunha ocular, e aquele que escrevia de relatos de outros, ou que chegavam. Isso dá uma arenga enorme entre os intelectuais cearenses, porque a maioria deles estão escrevendo do Sudeste, né? Então, eles estão escrevendo sobre o Ceará, mas eles não estão aqui. Então, eles ficam recebendo informações e muitos têm que se justificar. Olha, a própria Raquel diz isso, toda a minha infância foi ouvindo na fazenda, né? Os moradores da fazenda, então eu coletei muitas histórias, o Gustavo Barroso vai dizer isso, o Adolfo Caminha. Então, todos eles, como vão, o próprio José de Alencar, então, todos eles, como estão escrevendo de um outro lugar, né? É por isso que um elemento importante da escrita dos intelectuais cearenses, a literatura cearense é a saudade, eles todos estão dizendo que estão escrevendo também motivados por uma saudade enorme, já que não estão mais nesse lugar que é a província, que é o estado, enfim. E o Teófilo ele vai reivindicar essa escrita autorreferente e esse lugar de testemunha ocular, né? Tanto que todas as críticas que vão fazer ao Teófilo, ele diz, olha, eu escrevo sobre o que eu vi, eu escrevo sobre o que eu presenciei, né? Como higienista, fazendo a campanha de vacinação, estando, de fato, presente diariamente nos abarracamentos, depois no campo de concentração, eu ouvia e via essas histórias. Então, eu tenho autoridade. Obviamente que isso vai ficar aí na berlinda entre ter autoridade para escrever e fazer uma escrita esteticamente aprovável pelos pares, ali naquele momento de um debate enorme, enfim, e de uma disputa pela escrita nacional. E aí, obviamente, tem isso. Você tem mesmo o Museu Nacional, que organiza a comissão científica que vem ao Ceará em 1859, fica até 1862, os intelectuais daqui entram em discussão, quer dizer, o próprio Tomás Pompeu já tinha elaborado um enorme documento sobre a província do Ceará, que era um ensaio estatístico, e essa comissão científica vinha para cá. E o próprio Rodolfo Teófilo também entra em discussão com alguns membros da comissão científica, como Capanema, que vai escrever um livro sobre a seca do Ceará, e o Teófilo diz, olha, é preciso ver o que já tem escrito no Ceará. Já tem um enorme volume de escritos no Ceará sobre a seca, então é preciso dialogar com isso, né? Quer dizer, antes mesmo da grande seca de 1877, você já tem algumas páginas escritas, né? Vale, ele está em constante diálogo com o Tomás Pompeu, que de fato já escreveu muitas páginas sobre a província do Ceará. Então, esse lugar de disputa da escrita é o lugar em que o Teófilo se coloca, inclusive para a gente entender por que ele opta em outro momento por uma escrita romanceada.
Porque o primeiro escrito do Teófilo sobre a seca não é romance, né? Quer dizer, não é literatura. O primeiro livro do Teófilo é sobre a seca de 1877 a 1880. E só depois, em 1890, é que ele resolve escrever, contar os relatos, contar a sua experiência da grande seca de 1877 a partir da forma literária, da forma romanceada. Isso por quê? Isso porque também é um outro debate muito interessante, no final do XIX, sobre a forma de constituição narrativa sobre os acontecimentos no Império, né? Sobre os acontecimentos que dão forma à identidade nacional. E a melhor forma encontrada, basta dizer que o texto do José de Alencar, Iracema, é o texto que marca, é como se fosse um mito fundador, não só do Ceará. O Iracema não é só um mito fundador do Ceará. A intenção do Alencar é constituir um mito fundador para a América. Né? Tanto é que Iracema é um anagrama de América, não é um anagrama de Ceará. Né? Então, ele deixa muito claro que a constituição de um mito fundador passava pelas letras literárias. Quer dizer, por quê? Porque essa forma narrativa ela tinha uma força na constituição de memória, constatadamente mais intensa do que relatórios ou textos científicos, etc, etc. Não é à toa que, ao mesmo tempo que o José de Alencar está escrevendo Iracema, o Teberge está escrevendo, o Alencar Aripe está escrevendo História do Ceará. Né? E ele está escrevendo com todos os personagens que aparecem ali, os indígenas, o Martim Soares Moreno, Iracema, não sei o que, não sei o que. Só que a primeira coisa que eu pergunto para os alunos, quando eu estou dando aula sobre isso, vocês lembram do texto História do Ceará, do Alencar Aripe? Não. Vocês lembram, alguém, mesmo que não tenham lido, vocês lembram do Iracema? Todo mundo. Sim, professora, a gente não leu, mas todo mundo sabe do Iracema. Então, quer dizer, essa consciência da forma narrativa literária e da força que ela tem como constituição de um lugar de memória para a identidade nacional, para contar a identidade nacional, ela vai ser fundamental. É por isso que nós, na história, nós estudamos muito a literatura, né? Porque para a gente entender esse lugar de constituição de um espírito nacional, é preciso entender a formação da literatura naquele momento. Então, por isso há esse lugar. E sobre seca, quem sai na frente, né, para constituir esse lugar, não só de um sentimento nacional em torno da cooperação das outras províncias, isso porque já desde a seca de 1825, você tem, nós já estamos no Império, o imperador começa a convocar isso porque é importante usar a seca como um elemento, um sentimento constituidor da identidade nacional. Você pega os relatórios do Império sobre a seca de 1825, o imperador convoca todas as províncias a ajudarem a província do Ceará, quer dizer, que todas as províncias se sintam agora um corpo, quer dizer, o império já não é mais cada um no seu quadrado, né? O império já convoca as províncias a se sentirem parte de um todo. E a seca vai ser fundamental dentro desse sentimento de solidariedade, de irmandade, né? Ele diz exatamente isso, né? Que todas as províncias sintam-se irmãs dentro desse corpo da pátria, esse corpo da nação. E, para isso, vai ser fundamental, portanto, uma escrita sobre a seca. A seca que vai ser melhor discutida, melhor apresentada, melhor escrita, melhor letrada é a Grande Seca de 1877, né?
Não porque ela tenha sido a maior do século XIX, né? Mas porque você já tem uma elite letrada que pode constituir esse lugar de escrita, coisa que você não tem, por exemplo, numa seca gigantesca que teve no 19, que foi a seca de 1845, ou a seca de 1825. O Teófilo até fala disso em um dos seus textos. Ele diz: é muito importante que, a partir de agora, nós escrevamos sobre a calamidade, a miséria, o flagelo, porque vejamos o que acontece com as secas anteriores, de 1825, 1845. Como não temos o registro escrito, nós não temos a memória do que aconteceu. Então, a escrita do Teófilo, ela está sempre nesse limbo, ou nessa missão de juntar passado e futuro. Claro, o Teófilo, ele é um homem do século XIX, ele é um liberal e ele está preocupado com o progresso. Ele sabe que o progresso da província, o progresso da nação, depende dessa relação entre passado e futuro, né? Não adianta a gente esquecer o que aconteceu no passado, porque nós não vamos fazer com que o futuro seja melhor. Só havia um jeito de fazer o futuro melhor. Era o tempo inteiro lembrar das mazelas do passado, quer dizer, essa ideia também da história como mestra da vida, não repetir os erros. Então, a grande questão do Teófilo nos seus romances, nomeadamente no romance A Fome, é deixar muito claro, né, elaborar de uma forma asseverada uma escrita que tenha esse dever de memória. Né? A ideia de que as mazelas não podem ser esquecidas, a miséria, as doenças não podem ser esquecidas. Ele vai lembrar da grande epidemia de cólera que aconteceu antes, mas que não tem a memória que vai ter a epidemia de varíola. Por quê? Porque agora nós temos o registro escrito. Então vejam que o tempo inteiro esses intelectuais, eles assumem essa missão de constituir uma escrita como um dever de memória. Um dever de memória sobre o passado com vistas ao futuro. O tempo inteiro eles estão preocupados com o desenvolvimento e melhoramento do futuro. Claro e é evidente que você tem características muito específicas aí no final do século XIX, quer dizer, além da consolidação desses intelectuais letrados aqui em Fortaleza, as agremiações literárias, a imprensa combativa, quer dizer, existem vários espaços de divulgação da escrita. Você tem as revistas, as várias corporações têm revistas, né? Inclusive a revista médica, que antes é Norte Médico, ali já no início do século, a partir de 1913, você já tem a primeira revista Norte Médico, depois vai se chamar Ceará Médico. Então, você tem a constituição desses espaços de escrita como espaços de autoridade e extremamente necessários para a constituição de sentimentos sobre o lugar, de sentimentos nacionais, de debates importantes sobre os diferentes acontecimentos, sobre os problemas nacionais. Então, todos eles vão estar escrevendo sobre isso. Obviamente que o nosso lugar vai ter um destaque muito grande. Quando eu digo nosso lugar, eu estou falando, naquele momento, a província do Ceará. Né? Por quê? Porque a escrita, a literatura cearense, ela vai se dedicar, no final do 19, não só de cearenses, mas uma escrita sobre o Ceará, ela vai se dedicar enormemente a pautar a seca. Não só a fome do Rodolfo Teófilo, e é muito importante que tenha esse nome, quer dizer, nomear essa literatura e dizer dele. Você tem vários outros, você tem os Retirantes, né? Do José do Patrocínio, você tem o Zia Homem, do Domingos Olímpio, você tem Aves de Arribação, do Antônio Salles, então você tem vários.
o nome que o Teófilo dá tem um impacto muito grande e muito importante, né? Quer dizer, nomear todos esses acontecimentos com a palavra fome é significativo, né? Porque é disso que se trata. Ele vai redirecionar um olhar sobre a vida dos retirantes e sobre o que está acontecendo ali, a partir dos efeitos que a fome tem, e é por isso que a escolha dele também é muito importante, né? A escolha de uma perspectiva naturalista é fundamental, porque ele queria falar da fome, ele queria falar da seca de uma forma, de uma linguagem literária, ou a partir de uma escola literária que aproximasse, que uma das características do naturalismo é esse, né? Aproximar o máximo possível da realidade. Inclusive muito mais do que o próprio realismo, né? O realismo nesse sentido pecava, o romantismo também. Então, o naturalismo era isso, de mostrar na carne, né? Literalmente, na carne, os acontecimentos da realidade. E é isso que o Teófilo faz, quer dizer, ele faz a escolha pelo naturalismo, e essa escolha leva a gente a uma leitura dificílima, né? Não é fácil, não é um livro fácil de ler. Eu lembro que a primeira vez que eu li o Teófilo, a primeira vez que eu li A Fome do Teófilo, eu estava no segundo ano de faculdade, e foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu tive que abandonar algumas vezes a leitura, porque, de fato, a descrição minuciosa, os detalhes dos efeitos da fome no corpo dos indivíduos, isso dá um outro sentido para o debate sobre a fome, né? Por isso eu acho que a escolha dele, apesar dos pares, os colegas da literatura tenham feito muitas críticas, né? Dito inclusive que não foi uma escolha, foi uma escolha muito exagerada, quer dizer, os relatos acabaram sendo demasiados, excessivos, exagerados, e isso acaba pecando a partir de um mérito literário, etc, etc. A despeito de tudo isso que os colegas disseram, acho que a escolha dele, do ponto de vista da sensibilização para o que é a fome, é uma escolha muito acertada, né? Eu não sou da literatura, eu não vou entrar nos méritos literários do Teófilo, mas pensando numa sociologia da fome no Brasil, as descrições do Teófilo são muito acertadas, né? Os personagens, quer dizer, a forma como ele apresenta e mostrar o corpo, isso também na literatura do XIX, quer dizer, só o naturalismo ou a poesia parnasiana, simbolista, é que vai ter uma preocupação maior com o corpo, quer dizer, mostrar o corpo. Os problemas ou as questões da saúde eram mostradas, mas de uma forma, muitas vezes, a partir de metáforas ou de sentimentos psicologizantes, né? O Teófilo vai na carne, né? Literalmente, ele vai na carne, ele diz que está apodrecendo, ele fala dos tapuruos, ele fala dos efeitos o pulmão explodindo, o pus que sai da boca, enfim, por isso não é fácil de ler, né? Mas é muito importante para essa sensibilização. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Quando a gente pensa morte e doença só por números, quer dizer, a estatística ela tem um pouco essa... É muito importante a estatística, mas, por outro lado, ela suaviza muitos problemas, né? Quer dizer, você saber que morre 1.000 pessoas por dia, ou que a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo, ou que são mais de 2 bilhões no planeta, quase 3 bilhões que não têm acesso à água potável, tudo isso importa enormemente. Mas, quando a gente vê o rosto, quando a gente sabe
que uma dessas milhares de pessoas que estão morrendo tem nome, tem família, tem história, tem sonhos, tem desejos, tem preferências, né? Gostava de ouvir música ou não, isso muda, né? Pensar o corpo dessas pessoas muda, né? Cria a sensibilização em torno disso. Estou falando para a maioria, obviamente, da população que não pensa a partir do corpo. Obviamente que, como tem muitos médicos assistindo, vocês estão sempre pensando a partir dos efeitos no corpo, né? Mas nós não, né? Nós pensamos a partir de outros lugares. Então, eu acho que a escolha do Teófilo, eu queria só que vocês, como eu vou me embora mesmo, eu gosto nem de falar, me digam quando o meu tempo, tá bom? Quando tiver faltando assim 5 minutos, olha, Kênia, tá bom. Tá faltando já 5 minutos? Sério? Meu Deus, como é rápido. Então vamos lá. Então, bom, eu penso nessas escolhas do Teófilo, quer dizer, o corpo, os cadáveres, né? Claro, ele tem um certo gosto, ele vai fazendo uma descrição do corpo e morre, né? Quer dizer, dificilmente um escapa. Por quê? Porque a morte é uma constante no filme, ou no livro, né? Quer dizer, não basta só dizer dos efeitos do corpo, é preciso falar da morte, falar das perdas, falar do luto. Então, de novo, é um livro fundamental para esses dias. É claro, eu peguei para dar uma relida em algumas partes e a leitura foi completamente diferente, né? Porque ler um livro, ela é sempre circunstancial, né? É tanto que você nunca pode dizer assim, não, já li, né? Porque a boa literatura não tem isso, não, guarda que eu já li. É por isso que a gente guarda tanto livro, né, gente? Olha, as estantes de todo mundo aí. A pessoa diz, mas tu já leu, por que tu não passa para frente, né? Eu digo, mas é porque eu vou reler, e eu vou ler de novo, e eu vou ler de novo. E a cada leitura é diferente. E não foi diferente, por isso eu agradeço muito o convite para participar, porque eu fui reler A Fome do Teófilo. E foi uma experiência estética intensa, porque o momento é outro. Então você vai pensando e você vai sentindo de outras formas tudo aquilo que ele vai narrando, né? E acaba ficando, obviamente, muito mais intenso. Então, os elementos que constituem o livro fazem parte dessa trajetória de personagens que contam a história da seca, né? A história da seca vai ter esse lugar no Ceará, quer dizer, o Ceará vai sendo contado a partir das histórias da seca, nós vamos ser o lugar da seca, tanto que durante muito tempo a seca era a seca do Ceará, não era a seca do Nordeste, né? Só depois aqui, em 1919, com a constituição do IFOX, que nós vamos ser Nordeste e, portanto, a seca vai ser a seca do Nordeste. Mas há uma briga enorme, porque até então era a seca do Ceará. Eu até tinha separado, mas aí depois a gente mostra umas fotos para dizer da divulgação, mas, Fábio, a gente depois mostra. Até eu tinha pedido ao Fábio para mostrar, mas eu acho que ele vai mostrar agora. Que essas imagens, eu acho que são muito conhecidas nossas. No final do 19, quer dizer, o Zé do Patrocínio vem para cá fazer uma cobertura jornalística e depois outros jornalistas de um jornal chamado O Besouro vão divulgar essas imagens no Rio de Janeiro, quer dizer, então, na corte. E essas imagens elas vão ter uma repercussão mundial, né? E vão ser muito impactantes. E elas vão ser fundamentais para que a escrita sobre a seca de 1877 ela ganhe uma dimensão gigantesca, né? As pessoas, isso que eu estava falando do corpo, né? Uma coisa são números, outra coisa é quando você vê o corpo que morre de fome, né? Outra coisa é você ver o corpo do famélico. Então, essas imagens, claro, eu separei só 3, mas elas vão ter uma repercussão enorme entre o final do século XIX e o início da República. Praticamente todos os cientistas que passaram por aqui, em algum momento, vão escrever sobre a Grande Seca de 1877. Né? E esses elementos, eu já estou concluindo, esses elementos que constituem essa narrativa sobre a seca,
a desumanização total do sujeito, né? O Teófilo fala disso, já não sabemos mais o que é humano, o que é bestial, o que é animalesco, né? Você vê uma imagem dessa, isso fica muito claro. Você não consegue mais identificar que é um humano que está aí. Então, claro que vai ter uma repercussão muito importante. Tanto é que a segunda edição, a primeira edição é de 1890, a segunda edição da Fome já vai ser ainda na Primeira República, né? A segunda edição é de 1922. Quer dizer, o debate ainda era fundamental. Por quê? Porque você vai ter uma grande seca em 1915 e em 1919. Então, o livro do Teófilo, a cada grande seca, ele vai ganhar uma nova edição, né? Então, isso é muito importante, quer dizer, os escritos do Teófilo, eles vão ter essa grande importância, né? Você vê que o casal vai, enfim, eu não vou falar aqui, eu vou deixar para a Carla falar dos elementos que constituem aqui esses lugares, né, morais, quer dizer, a miséria moral, não só física, etc, etc. Então, bom, eu vou ficando por aqui dizendo que vale muito a pena fazer a leitura do Teófilo, e agradecendo muito por ter me feito reler o livro e pensado de novo em tudo isso. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, professora Kênia. Professora Carla Patrícia, postas, por favor. Bom dia a todos. Difícil aí falar, enfim, em tempos como esses, agradeço muito, difícil falar, mas absolutamente imprescindível falar, né? Precisamos falar, né? E falar para os outros, né? Poder falar para vocês, para os amigos, né? Para essa faculdade que também, se eu não me engano, tem o nome Rodolfo Teófilo, né? Não tem um prédio aí da medicina chamado Rodolfo Teófilo, né? Mas poder falar nesse contexto, né? Agradeço muito ao convite do professor Álvaro, agradeço amigo querido, agradeço também a participação da Kênia, vou já falar mais formalmente do quanto que ela também constituiu e construiu o meu pensamento, né, a partir dessas reflexões que vou trazer, a partir de outros momentos onde a gente também já encontrou interesses e temáticas comuns, né? Na época que escrevi o livro dos profetas, foi quando... reproduzi a escrita dos profetas, né? Foi quando Kênia também esteve junto, enfim. Mas é difícil também falar hoje, porque é engraçado, a gente de um dia para o outro, o texto se desatualiza, né? A gente fica com medo, já não está mais dizendo uma coisa que permaneça, né? Do interesse de todos, né? Diante de tudo que está acontecendo, da velocidade dos últimos acontecimentos, eu hoje de manhã, quando reli o texto que havia já começado a desenhar há uns 4, 5 dias atrás, ao mesmo tempo que encontrava ainda a atualidade nisso que vou trazer para vocês, também me perguntava, enfim, até que ponto os acontecimentos últimos se encontravam em conexão com tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? Seja no que diz respeito ao Brasil, seja a esperança que está sendo lançada no mundo todo, né? A partir dos protestos, né? E dos movimentos que se inauguraram a partir dessa trágica morte, né? Fiquei nervosa com essa história de fazer live, nunca fiz na vida, é a primeira. E como não olhar para o rosto das pessoas, olhar para essa tela plana, e os meus papéis, e os livros, e cadê os alunos, que a gente não pode olhar diretamente aí no rosto de cada um, e também se inspirar com o espanto ou com o desagrado deles, né? Então, assim, para não correr muitos riscos, eu acabei também escrevendo um texto, né,
porque queria muito poder dizer algumas coisas que considero que são coisas importantes nesse momento. Então, assim, vou ler, mas vou também falar, e, enfim, um texto para me orientar, né, em relação às questões que eu gostaria de discutir aqui com vocês hoje, né? O lugar de onde eu falo, né, é esse campo da psicanálise, a partir do qual as minhas pesquisas também são aprendidas, né? Mas isso significa, sobretudo para mim, né, recolocar em cena, valorizar esse lugar da palavra. Acho que foi isso que Kênia também trouxe de forma tão brilhante na sua fala, né? Quer dizer, a palavra, do ponto de vista, acho que da história, mas também da psicanálise, né, ela está sempre engajada, né, numa perspectiva, né, que é histórica, mas que também está relacionada à vida, né, a vida do ser humano, que nunca está desengajada da história do seu tempo, né? Ou seja, quando Freud afirma, por exemplo, que toda psicologia é uma psicologia social, né, eu acho que ele nos coloca aí irremediavelmente diante dessa inseparabilidade entre a história do indivíduo e a história da cultura. Mas eu penso que hoje, né, diante de tudo que temos vivido no Brasil e no mundo, né, radicalmente, não é possível, né, fazermos ciências humanas, humanidades médicas, né, sem o campo da história, né? Por isso, né, fico muito feliz que Kênia esteja aqui. Eu acho que tudo que ela disse talvez dê um pouco mais de lastro às minhas palavras. Né? Então, por que hoje, né, resgatar a história do Rodolfo, né? O que ele representa, que figura, emblema é essa, né, que nos permite hoje, passado aí, né, quase 150 anos da publicação do livro dele, né, o livro permanecer atual, né? Até por conta dessas ambivalências também já apontadas aí pela Kênia, né? A gente sabe que, de um lado, o Rodolfo ele também teve filiado, né, a uma corrente de intelectuais baianos, né, da segunda metade do século XIX, que responsabilizava, né, a mestiçagem do nosso povo, né, pela degradação das esferas sociais e políticas brasileiras, né? Mas não vou me repetir nisso. Eu acho que a fala da Kênia já foi uma fala que trouxe o Rodolfo numa perspectiva também outra, né? Que é da sua participação, da sua insistência, né, nas lutas progressistas e artísticas do seu tempo, né? Carla, Sejam elas ligadas. Oi? Carla, acho que tem que... O ajuste do microfone não está bom. Não sei se é a posição. Ele está falhando. Eu acho que é... Melhorou? Prossiga para a gente ver. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Agora sim, agora sim. Agora está ótimo. Sim? Ótimo. Pronto, eu acho que estava um pouco longe aqui, né? Enfim, né, é a ligação que Kênia já colocou, né, diante do esforço de Rodolfo de nomear, né? Rodolfo fez parte da padaria espiritual, fez parte do movimento abolicionista cearense do final do século XIX, ou seja, teve presente numa certa vanguarda, né, de um Brasil dito moderno, né? Mas, mais particularmente, assim, a minha descoberta da obra do Rodolfo foi na cadeira da Dona Jesus,
não sei se foi também ali que a Kênia descobriu, era professora de língua portuguesa ou de sociologia, eu estou na dúvida, no básico aí do Benfica, né? E Dona Jesus deu esse texto para a gente ler ali. Enfim, eu tinha por volta de 18 anos na época, isso já vai lá muito tempo, né? Mas eu retomei esse livro, né, quando estava fora, assim, quando já não morava mais no Ceará, né, há cerca de uns 20 anos atrás, né, quando resolvi pensar a melancolia brasileira presente no projeto nacionalista, que colocava no centro desse projeto as imagens e as narrativas sobre a seca e o sertão. E o texto de Rodolfo sobre a fome me remetia a um aspecto muito singular relacionado à clínica da melancolia descrita por Freud, principalmente no seu apontamento sobre uma espécie de lucidez desses pacientes, né? O texto do Freud é um texto escrito em 1915, em plena Primeira Guerra, né? Mas publicado em 1917, um texto que vocês conhecem, pelo menos alguns de vocês, Luta e Melancolia, e ali o Freud ele traz uma espécie de enigma, né? Ele se faz a seguinte questão, né? Qual é a relação entre lucidez e adoecimento psíquico? Por que um homem adoeceria da sua lucidez? Quer dizer, o que já havia sido dito até então sobre os melancólicos? Há uma vasta literatura, desde a filosofia antiga, medieval, sobre a questão da melancolia, né? Quer dizer, aparece aí as figuras de homens do abismo, homens que conhecem uma certa franja do inominável, mas acrescenta o Freud uma perspectiva interessante que eu acho que nos ajuda a pensar Rodolfo, né? Homens que conhecem a pequenez dos outros homens, mas conhecem de perto demais, né? São lúcidos em relação a isso, né? Uma espécie de verdade a sol a pino, né? Uma clara evidência. Eu estou usando essas imagens porque eu acho que também, de algum modo, conversam com isso que Kênia trouxe, né? Sobre essa precisão da linguagem, né? Essa tentativa de colocar a imagem, né? Em jogo dentro da narrativa, né? E a clarevidência desse, digamos, desse inimigo próximo, né? Uma clarevidência que talvez exceda, né, a tal ponto que provoca uma espécie de hemorragia psíquica, né? Uma espécie de dor sem contenção. Mas aí o que acontece, né? Diante, né, o que é o da seca ou da fome, né? Com Rodolfo especialmente, né? A linguagem parece chegar em socorro, né? E transforma-se numa forma de ornamentação do mundo e de contenção de uma espécie de dor de existir. A alteridade, digamos assim, ela está no centro do adoecimento do melancólico. A gente poderia dizer, fulano adoeceu do mundo. Mais recentemente, um psicanalista, né, carioca diz, adoecemos do Brasil, né? O que significa isso? Mas é claro, enfim, eu sou psicanalista e isso não é tudo, né? Do contrário, acho que abriria a mão da psicanálise, né? Posto que precisamos, a partir dela, né, sempre encontrar a radical singularidade de todo e qualquer sofrimento. O que nos é próprio?
cavar, né? Encontrar o osso do que nos identifica e também do que nos fere, né? Então, nos idos de 98, ao retomar o texto, né, esse texto sobre a fome, encontrava-me diante de um certo espanto com a forma como esse farmacêutico e escritor era capaz de encontrar tantas palavras no seu zelo para descrever, para bem dizer e mal dizer a fome, os famintos e, principalmente, o desprezo e a invisibilidade por eles adquiridas, aos olhos do poder, que deveria ser público e de proteção, né? Vejam a atualidade dessa obra. Como alguém, né, poderia se colocar, eu me perguntava, como um observador desse mundo de horror, a ponto de ali encontrar, criar, através da narrativa e da palavra, tantos elementos capazes de narrar o inominável. Kênia falou hoje aqui das estratégias de colocar em cena esse corpo, o sensível do corpo, os cheiros, né? É um livro que cheira, né? A fome tem um cheiro, a fome tem um nome, né? A fome tem uma atmosfera de solidão, enfim, eu acho que ele vai colocando elementos sensíveis, né? Que fazem com que a gente, de algum modo, né, não consiga, em qualquer momento da vida, ler esse livro, né? E às vezes eu tenho medo de lê-lo de novo, sabe? Nunca mais consegui lê-lo todo, só consigo ler pedaços, né? Assim, dependendo do momento da vida, né? Então, a cena, por exemplo, né, do Êxodo, a primeira das primeiras cenas, logo no iniciozinho nas primeiras páginas do livro, que Rodolfo descreve, eu acho essa uma das cenas mais fortes do livro, né? A entrada do Manuel num quarto, onde encontra um bebê faminto à procura do leite no seio de uma mãe morta. Eu não conheço mais radical negação de um impossível, a descrição de um impossível, né? Eu acho que é o quadro, na minha opinião, dos que eu conheço, devam existir outros, né? Eu não conheço a extensa literatura sobre a fome, quer dizer, não tão extensa assim, mas certamente não a conheço em sua totalidade, né? Mas acho que esse quadro, né, é talvez um dos mais eu não sei do tempo aí que a gente tem, mas eu tinha até separado um pequeno trecho. Acho que é importante, desculpe-me, não é bom de ouvir, né? Mas sobre esse momento, mas eu queria destacar, né? Isso também a gente vai ler. Eu fui tá ouvindo, pessoal? Sim? Né? E na verdade me dei, né, ao final com o encontro de uma palavra que eu também vou resgatar aqui nessa minha fala, né?
ele descreve esse momento que Manuel entra no quarto, né? E a mãe já morreu, mas o bebê continua buscando o seio dessa mãe, né? Não havia morrido ainda. E ele diz assim: os vagidos da criança iam pouco a pouco enfraquecendo. Era necessário um socorro, um alento, aquela vida que se extinguia. Freitas entregou o facho a Josefa e procurou ajeitar entre os dedos o corpo franzindo do recém-nascido. A piedade do velho proporciona-lhe todo o aconchego de suas mãos calorosas. Era necessário, entretanto, levar dali o pequenino e aquecê-lo. Mas o cadáver apertava-o ao regaço em um abraço estreito e que mais apertado fazia agora a rigidez cadavérica. Foi difícil a separação. Livre a criança, Freitas supôs podê-la levar logo à sala e aquecê-la ao fogo. Porém, iludiu-se, posto que esta continuava presa ao leito da morta pelo cordão umbilical. Era preciso cortar aquela amarra da morte. Ele corta o cordão umbilical e ele batiza, junto com Josefa, essa criança, né? E, bom, página 14 dessa edição de 79, né? Não vou continuar, né? Mas convido vocês a terminarem de ler esse texto, né? Que eu acho que essa imagem também, né? De batizar essa criança, eu acho que ela é uma imagem simbólica do que significa o livro do Rodolfo. Dar nome, dar corpo, batizar e colocar em jogo essa palavra fome. Então, a fome aqui, penso eu, é uma figura, né, da radicalidade do nosso desamparo e do nosso abandono. A história de Manuel Freitas não é sempre que o Rodolfo o chama pelo primeiro nome, mas nessa cena ele o faz, Manuel transforma-se na nossa história. E o trauma, né? Considero essa dimensão, não vou poder desenvolver com vocês isso aqui, mas essa dimensão social do trauma relacionada à fome, né, se faz a um só golpe. Toda a narrativa, penso eu, acho que talvez quem concorde, né, é uma experiência compartilhada, relativa à nossa memória. E a ficção e a fantasia de Rodolfo, o seu testemunho, são memórias sociais que presentificam a ausência do que já naquele momento, mas ainda hoje, né, jamais pôde ser pensado, pôde ser dito, reconhecido enquanto uma experiência subjetiva. Acho que quando, né, desde Lula toma isso como uma bandeira, não estou aqui, não quero entrar profundamente nisso e nessa discussão, mas eu acho que é também colocar em jogo um nome, né, profanado, um nome que não deveria ser pronunciado.
Por conta disso, né, não só disso, mas de todas as suas outras lutas, né, Rodolfo foi demitido da sua cátedra no Liceu Cearense, né? Não duvido que mais adiante isso possa acontecer novamente, né, conosco, né, quando, além de publicar os seus livros, escreve, como Kênia falou, para os jornais da época, né, e resolve quixotescamente vacinar a população das areias de Fortaleza, né. Em 1901, por exemplo, ele consegue vacinar sozinho no seu cavalo, com a ajuda de Dona Raimundinha, né, que junto com ele fazia as vacinas, né, 3.585 pessoas em Fortaleza. Monta naquela época uma liga cearense, né, para vacinação, manda uma carta a 75 municípios e consegue, de alguma forma, né, receber aí, acho que, se eu não me engano, 53 municípios respondem, né, e fundam a partir disso uma liga contra a varíola, né. A fome, né, a peste, a doença e a morte continuam sendo para nós, né, esse é o tema com o qual eu tenho trabalhado, uma espécie de tema tabu. Josué de Castro morre no exílio pedindo para voltar para o Brasil, né, no início dos anos 70, né, com saudades da sua pátria, né, depois também de ter escrito e divulgado na ONU um importante livro sobre a geografia da fome, né. Em 1930, Freud se desloca, né, da pergunta sobre por que um homem precisa adoecer, que é essa pergunta lá, que retomei do texto sobre a melancolia, para lidar com sua lucidez, né? E Freud se coloca aí, em 1930, uma outra pergunta. Por que é tão difícil para o homem ser feliz? A sua questão é como a civilização pode, ao mesmo tempo, ser fonte do nosso infortúnio, mas também o berço das nossas estratégias de proteção desse mesmo infortúnio. Como tantas pessoas, abre aspas ainda para Freud, vieram a assumir essa estranha atitude de hostilidade para com a civilização. E Freud elenca, então, 4 desapontamentos que corresponderiam a 4 golpes narcísicos. Os povos primitivos possuem a mais alta complexidade sociocultural. Não são povos primitivos, não no sentido, né, dado antes. Nos tornamos neuróticos frente às exigências e frustrações do processo de acesso à cultura e às promessas de felicidade fracassadas. Ou seja, né, o que eu acho que é importante nisso que Freud nos coloca? Ele diz isso literalmente. A negação, né, esse é o processo que interessa a Freud para pensar a cultura, essa dimensão denegatória precisamos estar dispostos a
perder. Freud aqui se revela um filho do iluminismo, propondo a construção de um processo civilizatório que dependeria de aceitarmos os limites da nossa própria satisfação. E nesse sentido, a meu ver, né, que ele chama o poeta Schiller e diz: são a fome e o amor que movem o mundo. É simples e nem retórica, não vamos dar conta dela hoje, né? Acho que não vamos dar nunca, né? Ela pertence ao contexto, né? Isso é importante dizer, né? Freud não era ingênuo. O texto do pensamento freudiano sobre a conflitualidade, as tensões, as nossas disposições bélicas para salvaguardar os nossos interesses narcísicos e a nossa própria sobrevivência, né? Mas a fome e o amor, diz Freud, são moinhos do mundo. Moinho é uma outra articulam. Eu tenho pensado muito assim, que palavras foram excluídas desse léxico fascista do nosso tempo. O que nós não falamos mais, né? Que palavras que foram deixadas de fora desse léxico? Sobre o que nós não podemos falar? E eu corro um risco aqui entre vocês, né? Já corri em outros momentos, de introduzir uma palavra que não faz parte do léxico fascista ou de todo e qualquer governo totalitário, que é a compaixão. O finalzinho daquele trecho, né, que eu li de Rodolfo, ele recolocava em jogo essa dimensão da piedade, da compaixão. Mas o que significa para mim? O que eu estou querendo? O que me interessa nessa palavra? Eu sei que essa palavra ela é carregada de sentidos, né, que já nos levaram historicamente a muitos equívocos políticos, sociais, de compreensão, enfim, das nossas formas de relação social, enfim, ela é uma palavra com muitas conotações complicadas, né? E ela está, inclusive, associada, né, a uma dimensão de servidão também ao outro, né? Dentro do próprio campo da psicanálise, né, assim, alguns, eu acho que diriam que essa palavra não é uma palavra do léxico psicanalítico, ela pertence ao cristianismo, ela pertence aos analistas piedosos, aqueles que acreditam possível uma suavização do nosso sadismo natural. Eu, particularmente, não tenho medo da compaixão. Ainda que reconheça nela esses problemas todos, né, que falamos antes. Considero uma nobre virtude e, como toda virtude, depende de um árduo trabalho de luto e de luta dos nossos ideais narcísicos. A compaixão é, para mim, um outro nome da solidariedade e da esperança nas causas humanas, não é? Esperança em mim mesmo, esperança nas causas humanas. Todavia, ela não pode ser confundida com a equivocada crença, eu acho que isso era o mais importante que eu queria também dizer aqui hoje, de que nós sabemos e que nós conhecemos na totalidade o sofrimento do outro.
A meu ver, aí sim mora o perigo dessa palavra, né, ser assimilada aos projetos de subserviência, né? Mas penso eu que, ao contrário, é porque diante do sofrimento, né, que nós testemunhamos em relação ao outro, né, esse sofrimento deveria sempre nos levar a um certo abismo da nossa própria ignorância, para podermos só assim dizer sim à nossa responsabilidade para com ele. Radicalmente, nas práticas de cuidado, nos transformamos e acolhemos o desconhecido quando hospedamos o infamiliar daquele que sofre. A cada vez afirmamos o princípio ético que está em jogo. Numa anedota contada por Freud, nomeada aqui o princípio de Heitzig, né? Freud está escrevendo a interpretação dos sonhos e ele escreve aflito, né, ao seu grande interlocutor, que era Fliess, e ele diz assim: meu trabalho sobre a interpretação dos sonhos foi ditado inteiramente pelo inconsciente, segundo o famoso princípio de Heitzig, o cavaleiro dominical. E o princípio é esse: para onde está indo Heitzig? Ele diz: eu não sei, não tenho a menor ideia. Pergunte ao meu cavalo. O princípio de Heitzig nos impõe a observância quanto à necessidade de nos pautarmos pela consideração aos limites do nosso saber, aos limites do nosso conhecimento. Em termos psicanalíticos, talvez uma observância a essa dimensão da divisão e do inconsciente. Porque se a ciência avança na medida em que formulamos questões, devendo sempre relançar respostas, né? Relançar as respostas, né? E por isso que, de certo modo, né, esse é um princípio da ciência que contraria todo e qualquer projeto totalitário, né? Essa imagem do cavalheiro errante que pergunta, né, que não sabe bem aonde vai, que se entrega ao seu cavalo, né? Eu diria que ela é uma figura da nossa ética. E aí eu retomo um outro pensador, que é Levinas, né, que igualmente apontará a radicalidade da experiência da alteridade como uma impossibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? Sondamos aqui o desconhecido, e isso é que é mais potente, ainda que não conheçamos, ainda que aquilo que se sonda, nosso desconhecimento, ainda assim nos responsabilizamos. Eu acho que essa é a radicalidade da ética, que não é nem a de compadrinho, nem a dos amigos e nem a dos filhos. A experiência do cuidado é a experiência do cavalheiro errante, posto que nunca exatamente sabemos o que vamos alcançar. Por isso, a meu ver, a medicina é uma ciência humana. Propõe ainda Freud, né, o cavalheiro prover a energia da locomoção, ou desculpe, o cavalo, diz ele, provê a energia da locomoção, enquanto o cavaleiro tem o privilégio de decidir o objetivo, a direção, girar o movimento. Mas muito frequentemente
surge, né? Ele diz aqui de um conflito não propriamente ideal, de o cavaleiro só poder guiar o cavalo por onde o cavalo quer ir. Rodolfo tinha um cavalo, uma casa e um moinho. Acreditava na força e na persistência da responsabilidade de caminhar. Sabemos que as palavras, né? Desculpe, vou voltar aqui um pouquinho. Sabemos que as palavras de ordem que batizaram o emblema nacional da nossa bandeira, né? Era amor, ordem e progresso, né? Ela estava inspirada na frase do Augusto Comte, que dizia: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Por que o amor ficou de fora? Por quê? Termino dizendo que o SUS, né? É pelo SUS, eu acho que essa minha fala também aqui, né? É o primeiro, né, grande projeto inclusivo brasileiro, nunca antes pensado, né? Os seus princípios, ao colocar em cena a equidade, recoloca também o amor como um princípio de ordem ética. E me parece que não só o amor, mas a ética permaneceu de fora de algumas das nossas bandeiras brasileiras. É isso. Ok, sinta-se aplaudida também, Carla. O professor César Barreira, começando por ele, pela última escrita aqui no nosso chat, né? Diz que foram belas as reflexões, as palavras de Kênia e sua, e em momentos como esse que ele diz que vivenciamos uma perfeita, foi ele que disse, né? Mas acho que ele quis dizer outra coisa aí, né? Uma autêntica universidade com letra maiúscula, rompendo fronteiras disciplinares, né? Muito bem, então eu acho que nossa plateia aí pode começar a apresentar as suas observações, as suas perguntas, os professores estão à disposição. Eu acho que percebo que a plateia vai precisar de um pouco de tempo, talvez, aí para tomar uma água, para respirar fundo, né? Porque não só as imagens, como bem frisou Kênia, né, no início, e você aí logo nas primeiras páginas do livro do Rodolfo Teófilo, não só essas imagens estão gritando, né, dentro de nossas mentes, de nossos corações, né, mas também as consequências éticas que essas imagens teimam em nos impregnar, né? Bom, Alexandre também comenta com espírito de gratidão aí as brilhantes exposições. Nosso economista, estou vendo ali, que acabou também de dar uma conferência belíssima, agora às 10 horas, Guilherme Ife, parabeniza pelas exposições. Eu vou lá atrás tem uma questão para a historiadora, imagino, Kênia, que eu vou puxar, que foi de um aluno da Cristo de medicina que está sempre presente entre nós. Ele diz que sobre, não sei se você está lendo, sobre a constituição da nossa identidade nacional. Imagino que uma narrativa idealizada e forçosa é algo que sempre tivemos, além de Iracema, também na República Velha, com os personagens propagandistas Mariane, de inspiração francesa, e depois Tiradentes. Eu acho que ele quer discutir aí o problema dessa identidade, dessa idealização. Se você compreendeu, eu queria fazer comentários.
Bom, eu não sei exatamente o que ele quer, mas enfim, é isso mesmo, né? Tem um livro que eu recomendo, como é o nome dele? Bruno Fales. Pronto, que Bruno, eu te recomendo, que eu não sei se você conhece, chamado Nicolau Shevchenko, chama-se A Literatura como Missão. O livro do Shevchenko é exatamente isso, é dizer como é que nesses diferentes momentos, tanto no final do XIX, com a conformação a necessária identidade nacional, e é isso que essa é a grande missão do livro Os Sertões, né? Veja como é interessante. Quando Euclides da Cunha sai, quer dizer, em busca do Brasil profundo, né? Essa era a grande questão, né? Tentar descobrir o que era o Brasil profundo, o Brasil que não tinha o mais livre de máculas possível, né? Aquilo que seria o Brasil de fato. Ele sai, obviamente, ele recebe a encomenda, como jornalista, ele sai e escreve Os Sertões. E o livro, por que o livro chama-se Os Sertões? Né? Isso é muito interessante. Mas chama-se Os Sertões porque, para eles, e o Euclides tem uma parcela fundamental nisso, o Brasil profundo estava no sertão. Né? Então, o sertão tinha que ser quer dizer, o sertão tinha que ser escrito, tinha que ser redescoberto, porque era dali que partiria uma certa motivação, né, para a constituição de uma identidade nacional. É claro que isso você vai ter uma enormidade, inclusive vários escritores vão recorrer às figuras de linguagem do Euclides da Cunha. Não é à toa que toda a vida que a gente vai falar do sertão, a gente diz aquela velha frase, sertanejo antes de tudo forte, né? Que é uma ideia cunhada e bem escrita pelo Euclides, que a gente recupera, enfim, infinitas vezes, né? E nessa coisa da literatura como missão, que está no livro do Nicolau Shevchenko, esse é o título, foi publicado pela Companhia das Letras, ele discute isso, inclusive os intelectuais aí da República, né? Essa primeira fase, quais são os elementos, que já é diferente dos elementos de constituição do fim do XIX. É por isso que o Tiradentes, como você bem lembrou, eles não vão exatamente ser personagens vai ser um personagem da literatura, mas ele vai ser fundamental para a constituição de uma identidade nacional republicana. Não é à toa que o descobrimento do Brasil não é, né? Por que o Tiradentes é feriado e o descobrimento não é? É porque já tem em jogo aí as formas da República organizarem um certo nacionalismo em nome daqueles que lutaram pela independência brasileira, em nome de um país agora que caminha com as próprias pernas, que não é mais dependente de Portugal e que, portanto, tem que encontrar o seu próprio rumo, né? Por isso que o Tiradentes vai ser dentro disso aí você tem o Lima Barreto. O Lima Barreto ele vai recuperar esses personagens, ele vai falar do lugar ele vai falar desse outro lugar, ele vai tentar recuperar a figura do negro, né? O negro não mais na cidade, continua sendo espizinhado pela sociedade brasileira, mesmo depois da escravidão. Quer dizer, a grande pergunta do Lima Barreto é: sim, fizemos a escravidão, ou fizemos a abolição, mas e daí? Né? O que acontece com os negros depois da abolição?
né? Interessa só fazer loas à Princesa Isabel ou ao 13 de maio, mas o que acontece com os negros depois? Então, os historiadores eles têm se dedicado muito, inclusive pegando essa literatura que tenta recuperar a figura do negro no Brasil, que continua, né? A gente viu isso, esses dias a gente tem retomado muito esse tema, mas que o negro no Brasil ele vive em constante pandemia, né? Para nós até pode ser uma novidade, os mortos na nossa rua, quantos mortos, quantos enterros, mas na favela, no morro, na periferia, o luto é constante, né? E os números deixam claro que o luto é de pretos e pobres, né? Quem mais morre são pretos e pobres. Então, a pandemia, como se diz, o pessoal diz, é uma doença democrática. A doença pode ser democrática, mas o tratamento e a cura não é democrático. Não é democrático, né? Por isso, os números de óbitos aumentaram significativamente em Fortaleza a partir do momento em que a doença foi para a periferia, né? Então, deixa muito claro que essa democracia não existe quando a gente pensa em cura e em tratamento. Por isso é importante a fala da Carla, importantíssima, gostei muito, 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 de recuperar a importância do Sistema Único de Saúde. Queria ler só aqui alguns, antes de passar novamente a palavra para vocês. O Paulo Eduardo Lima disse que estava no Atlântico, que ia se ocupar de outro trabalho, mas que aparecia para dar obrigado e agradecer às duas professoras. A Sara Cortez Irfe, que é professora também da História, né? Vem adorar a discussão. E o professor João Macedo, que é o diretor da escola, diretor de nossa faculdade, coordenador também dessas sessões de Humanidades Métricas, juntamente com a professora de literatura, Fernanda Coutinho, vem transmitir a vocês parabéns. Nomes, coincidentemente, começam com K, tem 5 letras e terminam com A. Eu não sei bem aonde meu amigo quis chegar, não, com essa metafísica, mas de qualquer maneira. Ele disse que conhecia você, Kenny, de longas datas, não pessoalmente, mas por meio de um belíssimo prefácio que você fez para o Caldeirão do Regis Lopes. Celso Júnior, Vanderlei Cavalcante, nosso amigo médico, pediatra, endocrinologista, agradece, dá parabéns pela seleção dos temas, bem como pela escolha das duas damas que começam por cá, falar de Rodolfo Teófilo é instigar-nos a voltar para a riqueza que há no mundo literário entre nós cearenses, trazendo a memória do registro das escritas com relação às experiências passadas, como bem falou Kênia sobre Teófilo. Diz ele que a meio forte do livro, bem como enfatizar a importância do amor. Vale dizer que Celso é um sujeito eternamente apaixonado. A importância do amor que tem estado de fora, não de nossa bandeira, como também nos corações dos governantes do nosso país. Diz que foi um presente e agradece. Contemplado pelo seu comentário, professora Kenny, e agradece. Bom, deve ter tido mais, né, várias, talvez lá atrás, que eu tenha perdido, mas a palavra, eu estou vendo aqui que a psicanalista Maria José de Andrade Souza está escrevendo na linguagem aqui
Aí, enquanto esse aparecimento aí de alguém que queira falar ao microfone aí, Ah, só quero mandar um abraço para o Almir de Castro, que foi o pediatra do meu filho durante muito tempo. Ele está aqui mandando. Espero que seu filho esteja bem, né? Porque o professor Almir é muito cuidadoso. Sim, muito querido também. Mas ele cuida da gente, né? Eu aprendi Provavelmente do pai da a próxima vez que eu encontrá-lo, né, ele vai sorrir, ele vai rir da minha cara, narcisicamente, né, sendo elogiado em público. Ele merece. Não, aí já está levantando demais, viu? Vamos à professora, doutora Maria José, aqui, nossa psicanalista. Acho tocante, brilhante as apresentações das duas, Kênia e Carla, parabéns. Diz ela que é importante mencionar a nomeação do corpo com fome e a cena magnificamente descrita do bebê tentando mamar na mãe que já morreu. Agora lembrei da música do Chico, né? Falando também das grandes tristezas que é arrumar o quarto de um filho que já... Enfim, uma cena terrível também, né? Uma pancada na cabeça. Diz ela que fica muito emocionada. Eu tenho a impressão que ela fala por todos nós que estivemos nessa sala virtual, né? Realmente uma pancada na cabeça, uma emoção muito forte, e agradece a todos vocês, todos nós. Professora Márcia Machado, nossa colega do Departamento de Saúde Coletiva, ex-pró-reitora de extensão, diz que dá parabéns às duas, diz que as abordagens foram excelentes. Quando elas dizem excelente, o professor César Barreira também fala de autêntica universidade. Estou entendendo que eles estão fazendo o máximo de elogio que podem fazer ao intelectual universitário, que é resgatar a qualidade de seus compromissos, de sua fala, de sua gestualidade, de seus pensamentos, e se propor a disseminá-los, a explorá-los coletivamente, no que isso tem de beleza e de risco, e isso tem de autenticidade. Estou aguardando a Fabiane, nós estamos às 12h46, vamos combinar em terminar a nossa terceira sessão, já lembrando que a sessão da semana que vem vai ser na terça-feira, no mesmo horário, não será na quinta, será na terça-feira, sobre o nosso bruxo do Cosme Velho, né? Machado de Assis, uma conferência, será estilo de conferência, pelo professor Luiz Augusto Fischer, que é titular de literatura da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todos já estão convidados. E antes de passar a palavra para vocês fazerem os comentários finais, as observações que desejarem, a Fabiane Pinheiro diz que foi um presente maravilhoso, né, essa manhã. Eu volto à fala do professor César Barreira, estou entendendo isso realmente como um presente, né, da sensibilidade e dessa cultura humanista e embasada em suas respectivas áreas, dialogando, né, como que é a Mohan, com todos os outros saberes. Foi um verdadeiro presente nessa manhã, e eu, na qualidade aqui, faço de coordenador com o professor João Macedo e a professora Fernanda Coutinho. Agradeço, como se diz, por demais mesmo, emocionado a fala de vocês duas, esse resgate fundamental para a nossa sociabilidade e todos os nexos que qualquer um queira fazer ou possa fazer com a nossa contemporaneidade, com o nosso momento presente brasileiro. Então, eu queria passar a palavra, pode ser, professora Kênia, para as últimas observações, os últimos comentários. Eu queria, de novo, agradecer e dizer que, de fato, falar de fome é fundamental. A professora Carla tem um trabalho magnífico, magnífico. Eu tenho, inclusive, aproximado muito os alunos do trabalho dela. A intenção é que você vá nos visitar lá no PET de História para poder trabalhar juntas, ouvindo narrativas de pessoas, de experiências da fome.
no IPRED, em outros lugares de assistência, né? O que significa dar forma ao impossível, né? Isso que ela estava dizendo na fala dela. Como é que você, na linguagem, tenta dar forma a uma dor tão grande, ao impossível, né? Essa é a função da linguagem. É o que faz com que a gente, de alguma forma, controle, né, o imponderável. Né? À medida em que a gente fala, o Walter Benjamin é o princípio da psicanálise, né? Ele diz que narrar é curar, né? É por isso que é tão importante o médico que escuta, né? Porque muitas vezes não é exatamente o remédio, né? A pessoa vai no médico para ser ouvido. É tanto que o médico que escuta, a gente já sai com a impressão de que está bem melhor, né? Isso acontece muito, né? Um grande efeito, né? O médico, você ser ouvido tem um efeito de cura enorme, né? E é por isso que a gente procura também, psicanalista, terapeuta, para poder saber. Por quê? Porque o lugar de fala e de escuta, ele é cada vez menor. Né? Então, ouvir as pessoas falarem de fome é fundamental, e parabenizo enormemente o trabalho da professora Carla, o texto que ela nos apresentou, de uma sensibilidade incrível, né? Nós também estamos fazendo na história a recuperação de narrativas sobre a fome e a seca. Eu já venho trabalhando com isso há muito tempo, agora os alunos estão, e é muito interessante mesmo, que depois dos últimos... O sertão é outra coisa, hoje o sertão é outra coisa, né? Não é mais o lugar da fome, da seca, quer dizer, você tem universidades, você tem escolas técnicas, você tem pessoas fazendo outras coisas, né? O que antes a gente ia no sertão pegar uma filha para poder trabalhar numa casa de família aqui, hoje não, os jovens estão estudando, né? É outro momento. Então é muito interessante você ouvir uma atualização de memórias, é o que nós temos feito. Quer dizer, como é que as pessoas atualizam a memória da fome, né? Então, a fome não é mais só a falta de comida, quer dizer, a fome é não ter tido um estudo, a fome, isso para os mais velhos, isso é muito interessante, que são os valores que começam a figurar na vida dessas pessoas, né? Então, a memória da fome passa por isso. Ah, eu não pude estudar por causa da seca. Ah, eu nunca frequentei uma universidade. Ah, então, é muito interessante você ver que, de fato, esses últimos anos, né, deram condições, a partir de políticas públicas importantes, inclusive 3 pratos de comida por dia, 3 refeições por dia, deram a oportunidade de uma reconfiguração nas memórias sobre a fome, né? E a gente está trabalhando exatamente com isso. Como é que existe uma reconfiguração? Eu estou fazendo a propaganda do nosso estudo lá, que tem sido muito importante, né? E dizer que é isso mesmo. Vou lembrar um outro pensador importante, é o Frantz Fanon, inclusive psiquiatra, né? Da Martinica, mas que morou a vida inteira na França, mas que lutou junto às frentes de liberação coloniais na África. E uma das coisas que ele diz no seu livro magnífico, chamado Condenados da Terra, em que ele dá assistência aos condenados de guerra, né, na Argélia, ele diz claramente, ele diz, nós estamos em guerra porque a fome não negocia. Não é exatamente uma consciência política de que nós temos, não, mas é porque os colonizados estão passando fome, né? Estão sendo explorados, e a fome não negocia, então as pessoas tiram força de onde não tem para lutar, né? Então eu queria terminar lembrando o Fanon, já que você lembrou o Josué de Castro, né? Que é muito querido de quem estuda a fome no mundo inteiro, né? Então, nós estamos falando de textos que têm circulação no mundo, né? Inclusive o próprio Rodolfo Teófilo. Então, muito obrigado mesmo pela chance de conversar sobre isso, de pensar muito mais sobre isso, de estar com vocês nesse espaço interdisciplinar, que é fundamental. Obrigada. Muito obrigado, viu, Kênia? Foi um prazer conhecê-la, viu? Acho que temos ainda algum tempo, Carla, para você, além de fazer as suas considerações finais, né,
tentar fazer aí esse corpo, né, esse campo de estudos aí que você vem empreendendo e que, em última análise, você chamou aqui de a melancolia brasileira. Se você pudesse fazer um último arremate sobre isso aí e concluir a sua participação, pelo que eu já agradeço enormemente, eu acho que em nome de todos os que passaram por aqui hoje, também em nome do professor João Macedo, diretor da nossa faculdade, seria muito bom. Ok. Bom, queria também agradecer muito, muitíssimo. Às vezes eu fico pensando que a gente faz durante a vida uma pesquisa só, né? Vai, volta. E quando você vê, está costurando de novo aquilo que ficou, recontando, né? E é importante isso, não? É assim. Mas, enfim, claro que a gente vai de algum modo, né? Deixando para trás algumas coisas, revalorizando outras, né? Relendo a si próprio, relendo aquilo que a gente pesquisou, né? A partir de outras perspectivas também, né? Mas sempre, quem eu desejo muito ir lá fazer um pós-doutorado com você, participar do seu grupo, estar lá me alimentando também da bibliografia e das discussões que vocês também têm feito, né? Estou mais próxima do Álvaro aí por conta da questão do IPED, mas assim, acho que precisamos, quem sabe, montar aí um corpo, né, de estudos que possam de algum modo, né, fazer essa costura aí entre as nossas ações. Álvaro tem uma ação de ponta também tão importante, né? E aquilo que vamos construindo aí, né, academicamente, teoricamente, como é que a gente poderia, né, fazer aí essa costura também dessa ação, né? Tornar isso uma ação também, né, uma ação de cuidado, né, e uma ação política. Acho que a gente pode depois, aí num outro momento, fico muito feliz por esse encontro, porque eu acho que ele nos dá a condição, né, aqui com todos os outros colegas também da medicina, de poder costurar essa prática interdisciplinar, né? Isso é uma questão. Então, assim, meu agradecimento, também fiquei muito emocionada. Assim, é sempre uma fala que a vontade que eu tenho depois é de ficar só quieta, repousar, assim, me dá uma vontade ao repouso, assim, como se um certo excesso tomasse conta disso, né? E a gente fica ali meio sem muita coragem de dizer muito mais. Mas, enfim, é isso, não podemos ceder à melancolia. Trata-se justamente disso, né? De poder pensar, talvez, utopias, né? E quem estava falando aí também dessa questão, né, do médico que escuta, mas também do médico que conta histórias. E eu fiquei me lembrando que o Rodolfo, quando ia, né, vacinar as crianças e as famílias, né, no que era conhecido como as areias de Fortaleza, né, enfim, chegava ele naquele seu cavalo e barbudo, né, assim, uma figura também meio mítica, né, que na verdade o Rodolfo foi vítima de muitos fake news, não sei se vocês sabem, mas, né, a Scioli espalhava por todo canto que Rodolfo traria a peste, que Rodolfo traria a morte, né? Muito curioso isso, ver como tem alguma coisa da história que não se encerra, né? Que se reatualiza. E ele, inclusive, foi, né, apareceu aí nas páginas policiais dos jornais de Fortaleza como aquele que matou, envenenou uma criancinha com a sua vacina, né? Então, ninguém deveria tomar essa vacina mata criancinhas. Então, acho que tinha aí, mas, enfim, quando ele, então, ia vacinar essas famílias, né, ele tinha algumas formas de negociação com esse pavor e esse medo da vacina. E uma delas era contar histórias, né?
E ele contava, então, a história de um cavalheiro, enfim, que veio, de algum modo, para salvá-los da peste, enfim, né? Não vou me delongar aqui. Mas essa possibilidade também, né? Do curar, né? Do tratar, né? Contando histórias, né? Como narradores que somos também, né? Desse pathos que nos habita, né? Então me lembrei também disso. E com relação a Rodolfo, depois de tanta, eu acho que de tanta decepção, de tanto dissabor, né? Monteiro Lobato encomenda um livro a Rodolfo, né, em 1922, que se chama, né, O País, ou como é, o Reino de Quieto, não é isso? Que era a utopia, né? O reino utópico, né? O nosso Thomas Moros aí escreve a sua utopia, né? Mas o que eu também estou falando de uma certa... a melancolia tem muitas... ela tem uma riqueza enquanto figura, né? Eu falei da questão da lucidez, mas eu vou falar de uma outra agora, né? Que é essa dimensão da ambição pelo um, né? Quer dizer, a melancolia também esteve nos projetos totalitários, né? E nessa utopia de Rodolfo, aí, em 1922, ele sonhava um país, né? Parece que vai de contraponto em relação a tudo que falamos também sobre ele hoje, né? Aonde seriam banidos os alcoólatras, as pessoas que tinham sífilis, tinha uma outra figura que eu agora não me lembro, né? Mas tinha uma coisa muito singular, né? Que eu acho que tem a ver com essa dimensão da melancolia, né? Que é